Come and get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje, uma videoaula bem rapidinha, nós vamos falar sobre a crise da União Soviética, o fim da União Soviética, tá? E quando eu falo em crise da União Soviética, né, não tenho como deixar de lembrar de dois conceitos, que é a questão, né, da perestroika e da glasnost, Gorbachev, né, e outros elementos básicos desse conteúdo, tudo bem? Só para lembrar, essas videoaulas eu faço para os meus alunos reverem o conteúdo visto em sala de aula. Esse é um assunto específico do 9º ano do ensino fundamental, mas se for útil para você, então, bom proveito, estude também através das minhas videoaulas. Se quiser, pode depois fazer um comentário, dar um like, fique à vontade, tá? Mas, assim, o meu propósito, primeiro, né, poder ajudar os meus alunos e os internautas que queiram fazer concurso, que queiram estudar para a prova e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, começando o conteúdo, tá? Nós já estudamos em outras videoaulas que a União Soviética, a partir de meados de 1970, começou a ter um processo de crise mais acentuado, né? Então, crise econômica. Por quê, professor? Gastos, muito gasto, excesso com gastos na corrida espacial, na corrida armamentista, né? Então, tudo isso vai contribuir para que a União Soviética ela entre numa decadência econômica a partir de meados da década de 1970 e principalmente a partir de 1980. Né? Então, na década de 80, a Guerra Fria já vai dando uma esfriada maior ainda e o socialismo, na verdade, na prática, vai lentamente deixando de ser um perigo concreto em relação ao sistema capitalista. Tá? Então, nesse período de crises, nesse período de mudanças, tudo bem? Vai aparecer, né, em 85, a figura de Mikhail Gorbachev, né? Gorbachev, alguns falam Gorbachev, né? Gorbachev, o famoso líder que tinha a careca manchada por essa pinta, né, digamos assim, né? Que eu lembro quando eu era aluno, que nós perguntávamos para a professora se a pomba havia passado, né, coitado do Gorbachev, né, e feito algum serviço em cima da cabeça dele, né? Que maldade que o aluno tem, tudo bem? Mas assim, o Gorbachev ele vai assumir o controle da União Soviética e ele vai iniciar duas políticas, né? Dois modelos de gestão conhecidos, né, pelo nome de perestroika e glasnost. Geralmente esses dois conceitos são muito cobrados em provas, concursos, vestibulares, Enem e assim por diante. Tá? O que foi essa perestroika e o que foi a tal da glasnost? Na verdade, os dois, né, já estão levando, já estão abrindo, direcionando a Rússia para quê, professor? Para abrir ao sistema capitalista, tá bom? Para iniciar reformas políticas mais liberais, tá bom? Então, perestroika, vamos ver o conceito, vou ler para você, tá? Busca de modernização da economia introduzindo elementos de mercado, ou seja, começa, né, a abrir as portas para o sistema capitalista e o Estado para, né, de controlar, de planejar como era feito anteriormente. Então, a perestroika é em relação à questão econômica, mudanças econômicas. Tudo bem? Isso é importante que vocês conceituem isso. Perestroika mexe na economia e a glasnost mexe aonde? Mexe na política. Tá? Então, olha lá, conceito: buscou renovar os quadros políticos, substituindo a velha elite política por indivíduos reformistas e defensores de mudanças reformadoras. E quando eu falo em mudanças reformadoras, né, é a questão da liberdade, de uma maior liberdade de participação, de expressão, uma maior liberdade política que até então não existia. Tá? Então, conceitos chaves, né? Perestroika, relativa a mudanças, reformas econômicas, e glasnost, mudanças políticas. Isso é o mais importante da aula de hoje, isso que vocês não podem esquecer. Tudo bem? Em 91, né,
vai ter o fim do Pacto de Varsóvia, que era aquele acordo militar da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a União Soviética já vai deixando de existir, né? Em setembro de 91, as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, se separam da União Soviética. Em 91, Gorbachev renuncia por causa da crise, e aí vai assumir a figura, né, lendária, né, e bebática, bebum, né, do nosso querido Boris Yeltsin, né, que ficou conhecido aí, várias histórias, várias passagens, vários vídeos dele na TV, né, que ele gostava muito da bebida típica da Rússia, né, que é a vodka. E aí quando ele bebia a sua vodquinha, ele ficava um pouco mais alegre, dançava, fazia um estrago, né, o Boris Yeltsin, que vai ficar no lugar do Gorbachev. E aí, a partir do governo dele, esse processo, né, de desagregação da União Soviética vai ficar ainda mais intensa, né, e os estados que vão saindo, parte deles, né, vão deixar a URSS e vão partir para, né, a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. Tudo bem? Nesse contexto, na década de 90, né, então chega ao fim, né, a União Soviética, liderando aquele bloco, né, que durante décadas lutou contra os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria do mundo bipolar. Tudo bem, pessoal? Videoaula bem rápida, né? O que eu quero que você não esqueça, né? Não é que o Boris Yeltsin bebia uma vodka que ele gostava, não é isso. O que você não pode esquecer é que nesse contexto de final, né, de União Soviética, de final de Guerra Fria, né, de desintegração da União Soviética, duas medidas favoreceram para que acontecesse justamente isso, que foram, né, a chamada perestroika e a glasnost, né? Perestroika, mudanças econômicas, abrindo as portas da Rússia, né, da União Soviética, para medidas mais liberais, e a perestroika também reformas liberais, só que não na parte econômica, na parte política. Tudo bem? Deu para entender? Tá? É para lembrar da perestroika e da glasnost, não é para lembrar do bebum do Boris Yeltsin. Tudo bem, pessoal? Desculpa as brincadeiras, tá? O final de ano a gente vai ficando cansado, a gente começa a brincar, a gente está meio que desencanado já, né? Mas eu acho que deu para entender esse conteúdo. Se alguém não entendeu alguma coisa, né, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodoliveira@gmail.com, e eu vou responder para você com o maior prazer do mundo, tá? Ou tiver dúvida, sugestão, crítica também, não gosto, mas pode mandar sua crítica se você quiser, não tem problema algum. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Espero que a videoaula tenha sido útil para você e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.